A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar te convidando nessa hora para junto podermos estar fazendo mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Revista de Jovens e Adultos, edição 84. A Soberania de Deus e as Adversidades Humanas, um estudo no livro de Jó. Não fizemos a lição número 4, né, por motivo de força maior, porque nós estávamos participando do EBD para o alto, né? E foi nesse sábado eu também tive outros compromissos, então eu peço desculpas aos amados irmãos por não ter feito o estudo número 4, da lição 4. Mas nós vamos estar fazendo a lição 5 e depois, eu creio, vou fazer também a lição 4, mas os irmãos, na verdade, já estudaram a lição 4, né? Só para ficar em ordem, eu vou fazer também. Aí os irmãos, se quiser também participar também, fique à vontade. Desde já te agradeço a sua paciência, né? Aqui conosco e sempre orando por nós, né? A luta, os irmãos sabem que as barreiras existem, né? Para que nós tenhamos vitória também, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos estudar a lição 5. O título da lição, o encontro de Jó com Deus. O texto base é Jó, capítulo 38 a 40. Né? E vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse momento, a vida de cada um dos amados irmãos que estão conosco e aqueles que participarão também. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, mais uma vez, Senhor, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, na certeza que o Senhor é o nosso ajudador, na certeza que o Senhor há de amparar, Senhor, os Teus filhos. Por isso, Deus, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Deus. Abençoe, Senhor, os amados irmãos que verão esse vídeo também, os inscritos do nosso canal, ó Deus, que eles possam ser agraciados e abençoados por Ti. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos Te agradecer desde agora para todo sempre. Algumas perguntas, irmãos, vamos fazer, né, diferente hoje, vamos fazer algumas perguntas que está dentro também da revista também, né? Como você reage quando Deus não responde às suas perguntas como esperado, né? Como nós devemos reagir? Você consegue encontrar paz em Deus, mesmo quando as circunstâncias são difíceis de entender? Nós conseguimos, né? Estou colocando eu também, eu e você, conseguimos ter paz a Deus em meio à circunstância? Quais áreas da sua vida precisam de mais rendição e confiança na soberania de Deus? Quais as áreas que nós precisamos, né? Para nós rendermos à soberania de Deus? Essas são as perguntas e nós vamos falar aqui também sobre o objetivo dessa lição. O objetivo, irmão, ao final da lição, o aluno terá aprendido que diante da soberania de Deus e sabedoria de Deus, né? A postura correta a adotar é de humildade. Então, Jesus, ele é o exemplo maior de humildade, né? Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E confiança e submissão. Jesus também foi exemplo também de submissão, quando lá na cruz ele proferiu: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a sua vontade. Essa é a oração do Pai, né? No altar, lá no Calvário, né? Nas orações dele, peste a ir para o Calvário. Mesmo sem entender plenamente os caminhos do Senhor. Então nós temos que ter confiança, submissão, mesmo nós não compreendemos os propósitos de Deus, mas com certeza Deus tem propósitos maiores para as nossas vidas. Após o longo período de sofrimento e questionamento, né, que Jó fez, um capítulo aqui,
anterior, quando Jó faz algumas perguntas, né, baseadamente em 70 perguntas a Deus, e ele conversa com Deus, né, essas perguntas a Deus. Então agora Deus responde às perguntas de Jó, né? No intuito aqui, Deus não tem objetivo de humilhar a Jó, mas sim esclarecer alguns pontos da sua vida. Ó, ele disse, depois disso, disse o Senhor e respondeu a Jó de um rodemoinho e disse: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Versículo 2. Agora cinge teu nome como homem e perguntar-te-ei, e tu me responde-me. Então Deus está tendo um diálogo ali com Jó e respondendo os questionamentos de Jó, né? E com certeza Deus vai esclarecendo ponto a ponto a sua sabedoria. E nós temos aqui no livro de Jó essas respostas que muitas das vezes nós indagamos, né? E o Senhor é soberano. Em tudo o Senhor é soberano. Jó finalmente tem um encontro direto com Deus. E até esse momento ele havia buscado explicações para a sua aflição. Jó estava passando por um processo, né, de provações que ele nem sabia, né, pela sua vida e prática. Ele talvez pudesse estar perguntando, igual muitas pessoas perguntam, por que estão passando um crente, né, fiel, zeloso da palavra, e às vezes ele passa por situações e não entendemos. A vida de Jó foi assim, né? Tentando entender como um homem justo poderia sofrer tanto. Muitas pessoas pensam como esse homem é justo e passa por esse processo, né? Jó desafiou as suposições dos seus amigos e procurou uma resposta divina que justificasse sua dor, né? Enquanto muitas das vezes nós procuramos justificativos em Deus, né, tentando entender a situação. No entanto, em vez de Deus oferecer uma explicação direta, ele revela a sua grandeza e soberania por meio de uma série de perguntas, demonstrando a limitação do entendimento humano frente ao Criador. Então Deus vai pontuando o que ele fez desde, né, o conhecimento e a sabedoria. Onde estava tu quando fundaste a terra? Faze saber se tens inteligência, né? É uma pergunta fortíssima, né? Mas Deus não foi grosseiro com Jó, porque Deus é sábio, né? Então, tudo que nós vemos de criação foi Deus que fez, a sabedoria de Deus, o entendimento de Deus. E nós temos uma mente limitada, nós não somos Deus, né? Nós não temos a capacidade que Deus tem. Deus é além da nossa capacidade. Mas Ele nos dá inteligência para refletir sobre as nossas condições. Igual hoje nós estamos aqui estudando essa palavra e refletindo sobre a vida de Ló e sobre a nossa própria vida. A sua grandeza e soberania por meio de uma série de perguntas demonstrando a limitação e entendimento humano frente ao Criador. A resposta de Deus aos questionamentos de Jó começa com uma verdadeira absoluta e infinita distância entre o Criador de todas as coisas e a criatura. Então, nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso, né? O alcance de Deus é ilimitado e nós temos um raciocínio limitado. Porque essa pergunta aqui, quando faz aonde estávamos, né, na fundação, na verdade nós nem existíamos, mas Deus ali, na sua plenitude, já existia e sabe como Ele fez todas as coisas. E o homem, sendo criatura finito, não pode compreender a eterna sabedoria de Deus, nem o mistério das suas leis, porque nós somos finitos, nós temos fim. Deus não tem limite, Deus não tem fim. Por essas palavras, Jó é colocado em seu devido lugar, a ponto de compreender que é inútil ao homem pensar que pode penetrar, né, nos mistérios e ações providenciais de Deus extensiva à criatura, né? Jamais podemos entender a mente de Cristo, né? E
Já Jó foi despojado de todo orgulho pela graça de Deus e alcançou vitória de uma fé triunfante. Mesmo nas perguntas de Jó, também não ofendeu Deus, por isso que Deus veio conversar com ele e explicar o que realmente Deus entende e o que nós entendemos. Quem lhe pôs medida se tu o sabes? Né? Deus perguntando, como que pôs a medida na terra, na criação? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, né? A medição, a altura, a profundidade? Sobre o que estão fundadas as tuas bases, em quem se assentou as pedras da esquina, ó. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas quando abordou e saiu da madre. E quando eu pus nuvens por sua vestidura, escuridão por envolvedura. Então Deus falando como ele fez a criação, né? Como ele trabalhou a criação. E aqui nós vamos ver, nesse estudo, que Jó, ele é quebrantado de tudo que ele pensava, né? E pela graça de Deus alcançou vitória. Pela graça, pela misericórdia de Deus, Jó foi alcançado triunfante pela fé, né? Uma fé robusta. Essa revelação nos ensina que muitas das vezes a resposta de Deus não está em explicar os porquês. Sabendo, irmão, que desde criança, a criança pergunta à mãe, por que isso, por que aquilo, né? E nós também, como filhos de Deus, perguntamos os porquês. E nem sempre temos a resposta dos porquês. Porque Deus sabe todas as coisas, né? Porque Deus tem um propósito maior. E nesse estudo nós vemos e do sofrimento, mas em nos lembrar da sua suficiência, de que o seu poder transcende nossa compreensão. O poder de Deus é além da nossa compreensão. Esse encontro é um convite para que cada um de nós reflita sobre a nossa reação diante das adversidades, diante das lutas, né, diante dos problemas da vida, a nossa disposição de confiar em Deus. Então, nós temos que ter fé, né, que vamos vencer as provações. Jesus mesmo disse, eu venci e vós vencereis, né? Com certeza nós também podemos alcançar a vitória através de Jesus. Mesmo quando não entendemos completamente seus planos e propósitos, mesmo quando nós não entendemos o que Deus quer nos mostrar, mas ele se revela na sua bondade, na sua misericórdia, na sua compaixão. E ao final desse estudo, irmão, desse livro, nós vamos ver como Deus foi gracioso com Jó e retribuiu tudo a Jó novamente, né? Aquilo que ele tinha permitido que o inimigo tirasse dele. Primeiro ponto, Deus desafia Jó. Em Jó 38, 1:11, né? Vou dar continuidade aqui, eu já comecei. E ele fala aqui no versículo 6, sobre o que estão fundadas suas bases, ou em quem assentou sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam, ou quem encerrou o mar por portas, quando abordou e saiu da madre, quando eu pus nuvens em sua vestidura, escuridão envolvedura, quando passei sobre ele o meu decreto, ele pus portas de ferrolhos. Ele disse, até aqui virás, e não mais diante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. 11, né? Então, irmãos, Deus falando que ele deu ordem ao mar, que as ondas chegariam até um determinado lugar e não passaria. Quando nós completamos, o deste os teus dias de ordem de madrugada e mostraste a alva o seu lugar. Então nós vemos que tudo obedece à voz do Criador. Nesse tópico, os discursos de Deus e Jó são extraordinários tanto por aquilo que omite e quando por aquilo que contém. Em primeiro lugar, é admirar, mas certamente da mais alta importância, que Deus não faz referência alguma a qualquer pecado ou falhas por parte de Jó. Mesmo porque, irmão, porque Deus não fez isso? Porque Deus já tinha dado testemunho de quem era Jó. Isso é uma gratidão para o servo de Deus, né?
quando Deus, nós sentimos que nós estamos no caminho certo, né? Obedecendo ao Deus maravilhoso como é o nosso Deus, e fazemos a vontade dele com toda a convicção. Como os amigos insistiam em atribuir a ele que o próprio Jó exigia que ele fosse mostrado. Está claro, então, que Deus não tem nada contra Jó. Deus não tinha, na verdade, Deus não tinha nada contra Jó. Pelo contrário, ele tinha alegria na vida de Jó, porque ele sabia que era um crente fiel, obediente à palavra, né? Que cumpria os mandamentos, né? E era obediente à voz do Senhor. Nem mesmo suas palavras impetuosas são motivo de repreensão. Acima de tudo, a importância dos discursos divinos para Jó e para o contexto do livro não está tanto no que ele contém, mas sim no simples fato que estão aí. A presença deles mostra que a pessoa que clama a Deus com determinação, mesmo por raiva, frustração, no final das contas conseguirá conversar com Deus, e essa conversa, embora difícil, conduzirá ao alívio da tensão. Então Deus sempre está preparado para responder com mansidão aos seus filhos, né? Deus é um Deus manso, suave, né? Ele mesmo diz: vinde a mim, né? Que tiraria a carga de cima de nós, né? E nos daria mansidão, né? E Deus é assim, pacífico, né? Deus é um Deus amoroso, não um Deus raivoso. Na verdade, Deus, ele quer mostrar a sua bondade para a humanidade, e ele é bom, extremamente bom para conosco. Deus começa seu discurso com uma série de perguntas retóricas que colocam Jó em perspectiva, desafiando a considerar a sua pequenez em comparação com a grandiosidade da criação divina. Então Deus usa a sua criação, né? O momento que ele criou a terra para colocar: olha, você, Jó, você está me questionando, você está perguntando essas perguntas, mas eu vou te ensinar sobre a sabedoria minha através da minha criação. Foi assim que Deus começou o diálogo, né? Através de um roda-moinho, né? Deus muitas das vezes usa a própria natureza para falar com o homem, né? A sua criação. Um dia faz menção ao outro dia. Em Salmo fala sobre isso, né? E ele usa as coisas que nós vemos para trazer, né, conhecimento sobre a sua existência. Deus começa o discurso com uma série de perguntas retóricas que coloca Jó em perspectiva, desafiando a considerar a sua pequenez em comparação com a grandiosidade da criação divina, já falei. E ele pergunta: onde estava quando se lançava o fundamento da terra? As bases da terra, onde Jó estava, né? Com certeza nós não estávamos aqui quando Deus criou tudo isso aí. Com essa pergunta, Deus evidencia que Jó não teve participação alguma na criação e, portanto, seu conhecimento é limitado. Irmão, isso aqui traz a nossa mente, né? Como nós somos limitados em todas as coisas. Como nós não compreendemos o proceder de Deus, né? O mistério, vamos dizer assim, o mistério de Deus, toda a criação. Há perguntas que talvez nós nunca poderemos ter. Talvez na eternidade nós vamos perguntar algumas coisas a Deus, ou coisas a Deus queremos indagar. Mas olha só que coisa maravilhosa, que resposta sublime Deus deu a Jó, né? Você não estava aqui, meu filho. Como você pode entender isso, né? Vamos dizer assim. E ele trata e com essa pergunta, Deus evidencia que Jó não teve participação em alguma criação, portanto seu conhecimento é limitado. Enquanto Jó buscava resposta para seu sofrimento, Deus o confrontava com imensidão do universo e complexidade que está além do controle e do entendimento humano. Nosso Deus é um Deus poderoso, irmão. Ele trata o homem com vamos dizer assim, não estou encontrando a palavra certa aqui, mas assim, especial. Ele trata o homem com uma especialidade, né? Porque ele faz questão de explicar a Jó que nós somos um ser ilimitado e não compreendemos os propósitos de Deus
e até onde Deus, o pensamento de Deus para com o homem, para resgatar o homem. E nós vemos que Deus fez um plano tão sublime que, qual foi o plano? De trazer o seu Filho a este mundo para que fôssemos salvos por ele. E aqui, Jó é testado na sua fé, como eu e você somos testados todos os dias, né? E diz assim, na cumplicidade está além do controle do entendimento humano. Deus ainda menciona a criação dos mares, estabelecendo seus limites, o mar, né, até onde vai, algo que demonstra o poder soberano dele sobre a natureza, né? Então, de Deus tem um controle de todas as coisas, irmão. Deus só não é ditador. Deus só não obriga ninguém a fazer aquilo que não quer. Mas ele diz, faça isso que é para o seu bem, né? Ele deixa o homem fazer as coisas erradas para que o homem venha se arrepender e consertar e entrar pelo seu caminho, né? O caminho da justiça. Deus ainda menciona a criação dos mares, estabelecendo seus limites, algo que demonstra o poder soberano de Deus sobre a natureza. Ele mostra que tudo obedece à sua voz e ordem e controle sobre os elementos e as forças do mundo está completamente fora do alcance humano. Então, irmão, Deus tem o controle de todas as coisas e todas as coisas obedecem, né? O único que tenta ser rebelde nesse plano aí é exatamente o homem, que ele deu o arbítrio ao homem, o ar livre, né? A escolha de servir a Deus ou não, mas a natureza, ela obedece à voz do seu Criador, né? Ela obedece, o rio obedece, a montanha obedece, os pássaros obedecem. Só tem um aí que é meio rebelde, que é o próprio homem, né? Porque nós vemos que ele entrou em rebelião contra Deus. Essa revelação faz com que Jó perceba que há uma ordenação, um propósito estabelecido por Deus, os quais são infinitamente maiores do que qualquer raciocínio humano para compreender. Jamais nós vamos entender por completo a mente de Deus, né? Jamais nós vamos entender o propósito de Deus em sua essência maior, porque quando ainda penso que Deus há de fazer, Deus já fez, já está providenciando, né? Deus é já, né? Deus já está além da nossa capacidade de pensar e agir. O objetivo de Deus não é humilhar Jó. Não, essa conversa não foi para humilhar Jó, dizendo, eu fiz isso, aonde você está. Não, ele quer explicar que nós somos seres limitados. Nós temos um limite, nós não temos controle das coisas, né? E para isso, Deus é o nosso ajudador, né? O objetivo de Deus não é humilhar Jó, mas reorientar a sua perspectiva, convidando a contemplar a soberania e o poder divino, né? O que aprendemos aqui é que mesmo quando buscamos explicações, o mais importante é reconhecer as nossas limitações, né? É o que Deus está ensinando, que nós somos seres limitados, e confiar somente no plano de Deus, confiar no plano perfeito de Deus que está além da nossa compreensão. Então esse era o propósito de Deus, confie em mim, tenha certeza que eu vou dar solução para esse problema, e Deus realmente cumpre a sua palavra, né? Então nós vemos que Deus desafia Jó através dessas perguntas, né? O poder de Deus sobre a natureza. Deixa eu tomar uma água aqui. O poder de Deus sobre a natureza. A continuidade do discurso acontece quando Deus amplia ainda mais o entendimento de Jó, acerca do seu domínio absoluto sobre toda a criação. Então Deus vai abrindo a mente de Jó para que entenda, Deus é maior do que eu posso imaginar, né? E ele pergunta se Jó em algum momento ordenou que a maré surgisse, se alguma vez controlou as águas dos mares. Jó 8:12, né? Jó 38:12. Ou desde os dias deste ordem a madrugada e mostrasse a algo o seu lugar. Cara, que isso
foi Deus, né? Nós sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus demonstra que todos os fenômenos naturais, desde o amanhecer até a tempestade, são controlados por Ele, evidenciando que a ordem do mundo está em suas mãos e nada escapa do seu comando. Por isso que eu falo, irmão, e baseado até aqui nesse texto aqui, né, nesse parecer, alguns dizem que Deus ainda está no controle. Não, irmão, Deus sempre vai estar no controle. Deus está e estará e sempre será Deus, e a glória dele ele não dará a ninguém, né? Por mais que as coisas aconteçam permitida por Deus, vamos dizer assim, mas Deus está no controle, né? É com permissão que Deus deixa as coisas acontecer para ele demonstrar o seu amor e a sua justiça, né? Para com a humanidade. Deus menciona também o controle sobre os relâmpagos. Olha só, ele elucida na mente de Jó que Deus ele controla todas as coisas, que ele que controla os relâmpagos, a natureza, as nuvens e até mesmo os raios, ilustrando seu poder sobre os elementos mais imprevisíveis da natureza. Ele revela que a criação não é apenas o resultado de um processo aleatório, né? Como muitos pensam, né? A natureza. Não. Sobre a natureza existe um Deus que está acima da natureza, né? Que comanda a natureza. Mas algo que segue a sua vontade soberana em cada detalhe e em cada movimento. A ênfase é clara, Deus é sustentador e governante de toda a criação. Então tudo que nós vemos, né, a constelação, visíveis e invisíveis, né, tem coisas que nós não vemos com olhos nus, mas estão aí, né, são os microscópicos, né, e são elementos base na natureza, como os átomos, né, e outros elementos que tem na formação de toda a matéria cósmica, e mais tudo tem o processo de Deus, né, a criação de Deus. Por mais que Jó e extensão, nós desejamos entender o porquê das coisas. Deus nos lembra que há um propósito maior em tudo, muitas vezes oculto em nossa visão limitada, né? E nós não entendemos porque somos limitados naquilo que muitas das vezes não entendemos. Quantas vezes Deus quer nos abençoar, mas nós devemos nos aproximar mais de Deus, estar mais ligado com Deus, ter mais fé, deixar que Deus trabalhe ao nosso favor, e muitas das vezes queremos interferir na vontade de Deus com nossa própria força. E isso não acontece, porque Deus é conhecedor de todas as coisas e Ele que tem a sabedoria para providenciar todas as coisas, né? E o que entendemos aqui é que mesmo quando buscamos explicações importantes e reconhecemos os planos limitados, já Deus está ali na nossa compreensão. A ênfase clara é que Deus é sustentador e governante de toda a coisa. Por mais que Jó, a extensão a nós, desejamos entender o porquê das coisas. Deus nos lembra que há um propósito maior em tudo, muitas vezes oculto em nossa visão limitada. Essa revelação desafia a nossa tendência humana de querer controlar e explicar tudo, né? Muitas das vezes querer explicar as coisas por causa disso, por causa de... Não, nós não temos essa compreensão, nós não temos esse controle, não está ao nosso alcance, né? Mas sim na vontade do Senhor. Chamando-nos a descansar na certeza de que Deus está no controle e cuida de cada detalhe, tanto nas circunstâncias visíveis, quanto as invisíveis, né, irmãos? Tem coisas que nós não vemos, né? E Deus está trabalhando a favor dos seus, né? Deus está trabalhando para que os seus sejam preservados, né? Assim mesmo, quando a vida parece desordenada, podemos ter confiança de que Deus mantém tudo sob seu poder, né? Então, Deus é o que sustenta da água, do alimento, providencia alimento, né? E Deus é o que veste tanto Salomão, né, com aquela vestidura, como as plantinhas que ele mesmo disse, né? Olhai para os lírios do campo, como elas se vestem, né? Nem Salomão tem
as vestes mais luxuosas do que as plantinhas. Então, irmão, é a providência de Deus na nossa vida e nós temos que ter isso em mente, que muitas das vezes nós perdemos a confiança em Deus e queremos nós mesmos resolver os nossos problemas, mas sem Jesus não conseguiremos. Sem Ele, nós não conseguiremos vencer os desafios que nós postos a cada dia, né? Por isso temos que ter Jesus do nosso lado, nos orientando, nos amparando, e nós buscarmos nele a força para vencermos dia após dia. Terceiro ponto aqui, irmão, a fragilidade de Jó. Nós falamos, Deus desafia Jó, o poder de Deus sobre a natureza, né? Sobre os elementos da natureza, Deus que controla todas essas coisas, né? E a fragilidade de Jó, que está 40, vamos ver aqui alguns versículos, 40, são 5 versículos apenas. 40, versículo 1, diz assim: Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: Porventura, ou contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim arguia a Deus que responda a essas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que eu sou vil, que te responderia eu, a minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade, disse. Ele começou com roda do moinho, agora ele está na tempestade, né? Cinde agora os teus lombos como varão, e te perguntarei a ti, e tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo, me condenarás para te justificar? Então Deus começa a fazer as perguntas, né? Para que Jó também responda. Deus começou a sua revelação por meio de maravilhas deste mundo. Depois de ouvir, finalmente reconhece a sua fragilidade diante da grandeza divina, né? Jó finalmente reconhece a sua fragilidade diante da grandeza divina. E ele respondeu: Sou indigno, te responderia eu, põe a mão na minha boca. Jó 4. Nesse momento, vemos Jó render-se completamente, reconhecendo que a sua sabedoria era insuficiente para argumentar com Deus e que suas tentativas de justificar eram em vão. Realmente, irmão, Deus é santo, Deus é puro, Deus é correto, maravilhoso, justo, né? Então, como que um homem frágil, igual eu, pecador, pode argumentar com Deus tão grande e poderoso, né? Assim nós entendemos que nós somos falhos e devemos estar buscando mais na sabedoria de Deus. A decisão de Jó de silenciar simboliza uma atitude de humildade e aceitação. Jó agora se humilha, né? E aceita a sua condição. Ele compreende que o verdadeiro caminho para a paz e a sabedoria é submeter-se à vontade de Deus. Quantas vezes as pessoas não querem, nem eu nem você, submeter à vontade de Deus, não obedecer à voz do Espírito Santo, e pagamos um preço muito caro, porque quando você desobedece à voz de Deus, você está em rebeldia contra Deus, né? E mesmo quando tudo parece confuso e difícil de aceitar, Deus, em sua misericórdia, não deseja humilhar Jó, mas ensiná-lo que em meio ao sofrimento é mais importante reconhecer quem ele é e descansar em sua soberania, né? Então devemos que reconhecer que Deus é soberano, que Deus é misericordioso, Deus é um Deus compassivo, que tem longânimo para nos perdoar. Essa lição é fundamental para que todos nós, a verdadeira sabedoria não está em entender cada detalhe e circunstância, mas em confiar em Deus que está no controle, e que a nossa parte é acreditar e esperar nele com paciência e perseverança. Então devemos acreditar que Deus tem a resposta para os nossos problemas, nossa solução, e esperar no Senhor, que o Senhor fará o melhor para os seus filhos, né? E Ele tem dado o melhor para o ser humano, né? Basta confiarmos na soberania de Deus. Mesmo quando nossos
argumento falha, nossas forças se esgotam, é nesse momento que Deus nos convida a rendermos nossas vidas completamente e concentrando força e descanso em sua presença, né? O Salmo diz que nós devemos esperar no Senhor, né? Com paciência, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto mais ele fará. E realmente, quando nós entregamos o nosso caminho, Deus faz um caminho perfeito para nós, né? Porque ele é o próprio caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Concluindo esse estudo, irmão, que é maravilhoso, né? Mais profundo que nós podemos compreender, o encontro de Jó com Deus revela que muitas das vezes nossas perguntas e questionamentos não terão resposta direta, né? Às vezes nós não teremos aquela resposta definitiva, né? Direta, mas ela será uma resposta verdadeira e concreta quando nós esperamos no Senhor. Deus nos chama a ir além das explicações que desejamos e confiar na sua soberania e sabedoria, reconhecendo que Ele sabe de todos os detalhes e propósitos da vida. Deus sabe o que vai acontecer daqui a alguns dias, algumas horas na minha vida. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe que eu vou passar problemas ou dificuldades, eu tenho muitas alegrias também, né? Então Deus sabe, está além, Ele tem como Ele ver o presente, o futuro, o passado, né? As adversidades são parte de nossa jornada. Momentos de sofrimento e dúvida podem nos levar a questionar caminhos divinos. Pode fazer nós refletir sobre isso aí. No entanto, o desafio que Deus nos faz é abandonar nossa necessidade de controle e descansar nele. Deus quer que nós descansamos nele. Deus que entreguemos todo o nosso caminho a ele e ele vai nos trazer paz, segurança, né? E sabendo que ele tem um objetivo para tudo, mesmo quando não conseguimos entender. Jó aprendeu que o verdadeiro conhecimento de Deus está na submissão e humildade. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, quando nós nos humilhamos, nós somos chamados a seguir esse mesmo caminho, né? O caminho da redenção, né? O caminho do propósito que Deus tem de nos ensinar a ser humildes na sua presença e nele descansar. Ao reconhecermos que Deus é infinitamente maior e mais sábio, encontramos paz e segurança, sabendo que Ele cuida de cada detalhe de nossas vidas. Deus está agora, no momento agora, cuidando de cada detalhe que você vai e eu passaremos, irmãos. Na luta, nas provações, Deus vai estar conosco também, né? E nós temos que descansar nele e confiar que ele está do nosso lado em todos os momentos. Que podemos descansar nele em todas as situações, né? Descansemos então, irmão, na presença do nosso bom Deus. Que lição, né, irmão? Creio que demos para extrair um pouquinho aqui, né? Nesse encontro que Jó teve com Deus. O encontro que Jó teve com Deus, irmã, é o encontro que nós também podemos ter com Deus. E se eu e você andamos em rebeldia, em conturbações, né? Devemos fazer que nem Jó, descansar em Deus. E Ele certamente estará no controle de todas as coisas. Vamos orar? Quero agradecer a Deus e a você, meu amigo, meu irmão, que tem orado pela minha vida, para que Deus nos dê condição de sempre estar aqui fazendo esses vídeos, né? Como eu já disse, pretendo fazer o vídeo 4, mas para não fugir do andamento, eu fiz primeiro esse vídeo número 5, né? Lição 5, e depois farei também a lição 4 para ficar em ordem também, vai ser muito bom. E aqueles que não estudaram, poderão estudar novamente. Estudar a palavra de Deus sempre é bom, né? Irmão, eu participei, não sei se os irmãos sabem, né? Que eu participei do EBD para o Alto, né? Foi uma conferência de despertamento para
foi dos educadores, né, batista do Brasil. Aconteceu simultaneamente em todo o nosso Brasil, em várias regiões. E eu estou compartilhando com os irmãos, né? E por isso também eu deixei também de fazer o estudo para nos capacitar. É bom nós sempre estar se capacitando, né? Eu estou trazendo aqui também, o aprendizado, expandindo horizontes, né? Na verdade, né? Expandindo horizontes da OECBB, né? Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil. Isso aqui foi desenvolvido, né, pelas irmãs, juntamente com a Convenção Batista Brasileira, né, irmão? Seria bom que todos nós que somos educadores, né, trabalhamos na escola bíblica dominical, possamos estar sempre envolvidos, aprendendo, para levar o melhor ensino para os irmãos, né? Que Deus nos abençoe a vida do irmão. Vamos orar, agradecendo pela tua vida, pela minha vida, e que Deus nos dê sempre condição de estar aqui falando para os irmãos e também aprendendo com os irmãos, né? É uma troca de experiência, na verdade. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, mais uma vez, venha através desse canal do YouTube, ó Deus, falar um pouquinho do estudo que nós temos da revista Palavra e Vida, e que o Senhor possa abençoar os amados irmãos que têm nos acompanhado nesse canal, que nós possamos crescer na virtude e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, a Deus, pela proteção, livramento, que o Senhor nos abençoe cada dia, que nós possamos crescer no conhecimento e na graça de Cristo, desde agora para todos sempre. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado dos nossos estudos, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém.